Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz para a vida de vocês. Tudo bem? Que Deus abençoe e que essa noite seja a melhor noite da sua vida. Que você tenha uma noite de paz, que a alegria do Espírito Santo esteja ativada em você, no mais íntimo do seu interior. Pastora Rosana, boa noite. Boa noite, pastor Roberto, boa noite a todos que estão nos assistindo. Declaro a todos a melhor noite das nossas vidas, que essa noite venha a ser uma noite abençoada e eu creio que o Espírito Santo irá falar conosco através da sua palavra e ele vai de encontro àquilo que você precisa ouvir para que você tenha uma vida abençoada, edificante, renovada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por falar em renovação, creia que durante essa live o Senhor vai renovar as nossas forças, vai nos encher da sua graça, da sua glória e do seu poder. Por quê? Porque nós vamos ouvir daqui a pouquinho a boa e perfeita palavra de Deus. E nós costumamos dizer que a palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é poderosa para curar aquele que crê que o Senhor pode o curar. A palavra de Deus é poderosa e ela pode prosperar aquele que crê que o Senhor tem prosperidade para nos dar. A palavra de Deus é tudo e daqui a pouquinho nós iremos meditar na palavra de Deus. E depois da palavra, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus como de costume em nossas lives. Nós estamos de terça a sexta, por enquanto, de terça a sexta-feira nessas lives, sempre às 8 horas da noite nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para receber as instruções de Deus para a nossa vida. E eu peço que aqueles que forem entrando nessa live, por favor, compartilhem para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras vidas sejam resgatadas para o reino de Deus. O nosso objetivo aqui é esse: falar de Jesus Cristo, proclamar o Evangelho, dizer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e que além dele não há outro. O nosso objetivo é esse: declarar que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas, inclusive no controle da nossa vida. Por isso, compartilhe essa live. Nós não estamos aqui falando de denominação, nem tampouco religião. Nós estamos querendo aqui nessa live pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O nosso objetivo é esse: falar de Jesus, pois Ele é a força da nossa vida e sempre será. Sem Ele, nada podemos, nada somos. Mas o apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses 4,13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Pastora Rosana, com Cristo nós podemos tudo e todas as coisas. Com certeza, e sem Ele nós não somos nada, né, pastor? É verdade. Somente com Ele. Imagina as pessoas hoje que não têm Cristo no coração, imagina como elas não estão nesse período, né, dessa pandemia, dessa situação que o Brasil está passando. Com certeza elas estão com vazio, porque elas não têm o conhecimento da palavra de Deus, elas não se alimentam a cada dia da palavra de Deus, que somente a palavra de Deus que é eficaz nas nossas vidas, para os momentos difíceis, de tribulação, de angústia, somente a palavra do Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? É verdade, a senhora tocou num ponto interessante. Imagina as pessoas sem Cristo no momento difícil qual nós estamos vivenciando nos últimos dias, nos últimos tempos. Deve ser
simplesmente terrível. Nós que temos Cristo no nosso coração e procuramos estar nele, já encontramos uma dificuldade tremenda. Imagina aqueles que não estão em Cristo. Então eu quero que você venha permanecer em Cristo, principalmente depois de você ouvir a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Hoje, como sempre, nós iremos ouvir uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra que vai confortar, uma palavra que vai consolar cada um de nós. Firmes em Cristo, é isso que cada um deve estar. Se você permanecer nele, ele vai permanecer em você. Por quê? Porque ele é fiel. Deus não é um homem para que se arrependa. Ele não é o filho do homem para que se arrependa de coisa alguma. Deus é Deus e ele sabe de tudo e todas as coisas. Pastora Rosana, Deus realmente está no controle de tudo, inclusive no controle da nossa vida. Com certeza. Eu imagino assim, sem Deus nesse momento, sem Jesus, eu não seria nada, porque somente o Senhor para nos fortalecer, para me fortalecer a cada dia, porque no momento que eu preciso, a quem eu recorro é o Senhor Jesus, a mais ninguém, porque só Ele me conhece, só Ele sabe dos meus pensamentos, conhece o meu coração, sabe de tudo, de todas as coisas, dos meus sentimentos. Imagino você, né, também que deve estar assim, então só Jesus na nossa vida. Maravilha. E as pessoas estão chegando, as pessoas estão entrando na nossa live. Eu peço a você, por favor, compartilhe essa live para que outras pessoas sejam tocadas pela palavra, sejam tocadas pela oração, resgatadas por Jesus, pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui como instrumentos de Deus, apenas isso. Nós somos iguaizinhos a cada um de vocês. Deus só nos deu aqui o privilégio de estar ministrando a palavra dele e meditando nela. Compartilhe essa live para que outras pessoas sejam resgatadas para a maravilhosa luz de Jesus. Pastora Rosana, vamos de imediato ouvir a palavra de Deus. Vamos de imediato abrir o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. A palavra de hoje está em 2 Tessalonicenses. Se você quiser acompanhar, 2 Tessalonicenses, segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 14. Nós vamos ler o versículo 14, nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 16. Senhor nosso Deus e Pai, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nesse momento. Fala, Senhor, com cada um. Nosso coração está aberto para receber as Tuas palavras. Todos nós estamos predispostos a receber, a tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. E que as Tuas palavras, ó Deus, nunca venham nos faltar, porque nós precisamos das Tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 diz: Por nosso intermédio,
Ele apresentou o Evangelho a vocês. Por nosso intermédio, Ele os chamou para participarem da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e mantenham-se fortemente seguros na verdade que nós lhes ensinamos em nossas cartas durante o tempo que estivemos aí. Paulo diz que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolo e esperança eterna, que não merecemos, mas anime seus corações com todo consolo e os ajude a fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. É nesta mensagem, é nesta palavra que nós vamos meditar agora, nesse exato momento, nesse exato instante. Meu querido irmão, minha querida irmã, o apóstolo Paulo, ele fala aqui aos Tessalonicenses, ele reitera aos Tessalonicenses ou à igreja tessalônica que todos nós devemos vivenciar o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas notícias. E o Senhor, Ele tem sempre boas notícias a nos dar, a nos transmitir. Eu percebo que em alguns lugares as pessoas têm ouvido más notícias e não boas notícias. Preste bem atenção. O que eu estou pregando aqui não é com a intenção de atacar alguém. Não é minha intenção, não é nossa intenção tentar derrubar alguém. Nós pregamos o que pregamos para que olhos sejam iluminados, para que ouvidos possam ser desobstruídos. Pregamos o que pregamos para que as mentes dos seres humanos sejam totalmente desbloqueadas e descauterizadas. Como eu disse, nós percebemos que em alguns lugares, em algumas denominações, em alguns templos, as pessoas não ouvem boas notícias. As pessoas têm ouvido más notícias. Uma das más notícias que as pessoas têm ouvido é o seguinte: que ela é uma pessoa pecadora e que ela está prestes a ir para o inferno. E ameaçam com o diabo, com o demônio, com o capeta, com um bicho ruim. Eu tenho a certeza, meu irmão amado, minha irmã, que o que estão ensinando por aí não é evangelho. O que estão ensinando por aí não é evangelho. Não estão levando as pessoas as boas notícias, as boas novas que Jesus deseja com que as pessoas ouçam
estejam a par. Prova disso? As coisas estão acontecendo. Os ministérios estão ruindo. E eu estou me referindo a grandes ministérios. Estão ruindo, estão se dividindo. Estão prestes a acabar. Por quê? Porque não estão pregando as verdades que libertam. Estão condenando as ovelhas de Jesus, estão acusando as ovelhas de Jesus, vivem dizendo que as pessoas vão para o inferno e elas devem se consertar, e elas devem se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, porque senão vai tomar cafezinho com o diabo no inferno. São essas notícias que se dá na maioria dos templos existentes nesse planeta Terra. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, e pela graça, ou porque pela graça nós somos salvos. A Bíblia diz claramente, explicitamente, que nós já somos salvos, e se somos salvos para sempre. Se somos salvos, porque Cristo nos salvou quando Ele cravou a sua carne na cruz e derramou seu sangue naquela cruz por cada um de nós, se Ele nos salvou, essa ideia das pessoas irem para o inferno está totalmente excluída e posta de lado. Talvez alguém diga, não é bem assim. E se não é assim, eu pergunto para você que questiona essa mensagem. Se não é bem assim, então como é? Pare e pense comigo. Jesus não acusava nem condenava ninguém. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Jesus não veio para mandar as pessoas para o inferno. Ele veio anunciar o reino de Deus. Jesus não veio para detonar o ser humano, mas Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. As pessoas estão com a mente cauterizada, achando que tudo nessa vida é diabo, que tudo nessa vida é inferno, é capeta, é demônio. Nós sabemos sim que o diabo está aí para tentar. Ele tenta desviar aqueles que estão no caminho. Ele tenta tirar do espírito aqueles que estão no espírito. Mas aquele que está no espírito de fato e de verdade pode ser até tentado por Satanás. Mas de maneira alguma absorve para si as sugestões de Satanás. Porque aqueles que estão em Cristo têm uma opinião bem formada em Cristo. E porque aqueles que têm uma opinião bem formada em Cristo não fazem a vontade do diabo? Porque o Evangelho simplesmente criou raiz dentro do seu coração, no mais íntimo do seu interior. A mente está aberta, os olhos estão iluminados.
E ninguém consegue ludibriar aquele que está em Cristo, ninguém consegue, de maneira alguma, em hipótese alguma, tirar do caminho aquele que está no caminho pelo Espírito. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E essa fé não vem da gente, é um dom de Deus, ou seja, Deus colocou uma medida de fé em nós para que crescêssemos que já somos salvos. Salvos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por toda a humanidade. Ele morreu por todos. Ele não morreu por alguns. Ele morreu por todos nós. A nossa salvação está garantida. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você tem que apenas crer que é salvo. Apenas creia pela fé. E se creres, verás a glória de Deus. Pela graça somos salvos, a Bíblia diz, mediante a fé, e essa fé não é nossa, é uma dádiva de Deus, é uma fé que Deus colocou dentro de nós, e não de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, você não precisa fazer isso, aquilo ou aquilo outro para receber a salvação. Cristo já te salvou. Você consegue entender isso? Que estas palavras venham trazer conforto e consolo para o coração de vocês. Que essas palavras possam gerar alegria à alma de vocês. Estas são as boas notícias. Esta é uma boa notícia que cada um agora recebe através dessa live, deste momento, através do Facebook. Pela graça nós somos salvos. Um dia estaremos juntos com Cristo. Não vamos para o inferno. Você recebe essa palavra? Mas os religiosos, eles têm a seguinte concepção. Eles têm, entre aspas, o seguinte entendimento. Se pecarmos, vamos para o inferno. Ora, eu pergunto para cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento. Quem de nós não tem pecado? Todos nós. Não foi isso que Jesus disse para aqueles homens que queriam apedrejar uma mulher que foi pega em flagrante adultério? Perguntaram para Jesus, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério e ela tem que morrer apedrejada. O que o Senhor nos diz? Jesus disse, olha, quem de vocês não tiver pecado, tira a primeira pedra nela. E não ficou um para contar a história. Os religiosos, eles agem assim, eles pensam assim, e eles falam o que está cheio o coração deles. O coração do religioso está sempre cheio de ódio, de amargura, condenação, acusação. Todos nós pecamos, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos falhas. Então, se for para pensar desse jeito, é melhor desistirmos de tudo, inclusive de Cristo e do Evangelho. Só que Paulo, ele diz assim, portanto, irmãos,
permaneçam firmes e mantenham-se fortemente seguros na verdade que nós lhes ensinamos. Permanece nessa verdade que o Espírito Santo nos ensina nessa hora. Somos salvos pela graça. Somos salvos porque Cristo pagou um alto preço por cada um de nós. Isso é motivo de nós nos alegrarmos e darmos glórias a Deus todos os dias. E dessa maneira conseguimos viver em paz. Dessa maneira conseguimos viver em paz. A maioria das pessoas que estão em denominações, a maioria das pessoas que se dirigem a um templo, infelizmente não estão vivendo em paz. Porque, como por exemplo, ela não pode faltar um culto. Porque se ela falta um culto, ela já vai para o inferno. Não é isso, pastora Rosana? Já vem palavras de condenação, né? A cobrança. Sim. Para aquela pessoa. E aquela pessoa, né, se sente até magoada com aquilo, né? Constrangida. Constrangida com essa condenação. Por causa disso que de repente a pessoa pode até faltar um culto porque ela teve algum problema, uma coisa que realmente impediu dela estar na casa de Deus. Um imprevisto. É um imprevisto. Isso não acontece com cada um? Com certeza. Não pode acontecer? Até às vezes com a gente também acontece. Às vezes acontece. Mas aí vem aquela pressão, pastora. Você não pode faltar. Se você faltar, vai para o inferno. Não, e eu já passei por isso, né, pastor? É verdade. Já passamos por isso. Já passamos por isso, pelo fato de um domingo, né? Meu filho está doente quando eu era criança. E eu não pude ir ao culto, né? Acompanhar o pastor Roberto. Porque eu tinha que cuidar do Rodrigo, né? Que ele estava adoentado e não tinha condições. Sim. Então, o que acontece? No outro dia, tomei bronca, né? Nós tomamos bronca porque eu não fui ao culto. Exatamente. Tomamos bronca. Eu tinha que estar lá de qualquer jeito. E sob ameaças. Olha, se continuar assim, vai para o inferno. O diabo vai te levar. Então é isso que acontece. Essa live, essa mensagem, é para ser divulgada, para que possamos alcançar vidas que estão vivendo em constrangimento, sob pressão. As pessoas elas estão acostumadas a se dirigirem ao templo. As pessoas elas não estão acostumadas a seguir a Jesus. Seguir a Jesus é uma coisa. Estar sempre no templo é outra totalmente diferente. Por isso que sempre nós falamos que nem todo mundo que está numa igreja, no templo, não é, está em unidade, né? No mesmo espírito. Está no mesmo espírito. Exatamente. É verdade, porque como o senhor falou da diferença, está uma coisa, você seguir a Cristo é outra. Exatamente. É verdade? É como meu saudoso pai dizia: meu filho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É verdade. Estar no templo, frequentar um templo é uma coisa. Seguir a Jesus é outra. Santificar, né? A pessoa tem que se santificar. Aí que é o problema de muitos, né, pastor? Quantas são as pessoas que estão dentro de um templo, mas por causa das pressões, por causa dos mandamentos, por causa dos ensinamentos errados, estão com uma panela de pressão a ponto de explodir.
porque não aguentam mais tanta pressão, não aguentam mais tantas más notícias, não aguentam mais serem bonecos, marionetes nas mãos dos homens. A boa notícia é que você é salvo pela graça. A boa notícia é que a tua salvação está garantida. A boa notícia é que Jesus ama você. A boa notícia é que Jesus não fica com raiva de você, nem fica chateado com você quando você deixa de ir ao templo porque aconteceu um imprevisto e você não pôde estar. Jesus não fica chateado contigo, porque Ele sabe o que tem acontecido contigo. Ele sabe da sua vida por inteiro. Com certeza. E a boa notícia também que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você realmente tem a certeza Exato. que você está seguindo a Jesus, ali reto, obedecendo a Deus, ouvindo a Deus, então tenha certeza que nenhuma condenação que venha do homem vai afetar a sua vida espiritual, não é verdade? Exatamente. Uma das boas notícias a pastora trouxe agora aqui para vocês. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E Paulo diz aqui à igreja tessalônica o seguinte: permaneçam firmes. Permanecer firme onde e em quem? No Evangelho, em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para a gente. Quando nós estamos em Cristo, ninguém pode nos acusar. Porque pela fé fomos limpos pela sua palavra, pela fé fomos lavados pelo seu sangue derramado na cruz. Essa é uma das boas notícias. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Pastor, então como é que eu posso estar em Cristo? Quando você decide assumi-lo. Agora, assumir a Cristo sem fanatismo. O Senhor não quer que você seja uma pessoa bitolada. O Senhor não quer que você seja uma pessoa fanática. E quantos fanáticos há por aí? É o que mais tem. Gente fanática. Mas o fanatismo, ele cresce. Ele se desenvolve no ser humano quando este ser humano ou estes seres humanos não conhecem a verdade. E aí eles acabam sendo escravos das doutrinas dos homens e o fanatismo lhe domina. Jesus, certa feita, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você está ouvindo aqui que você tem a tua salvação garantida e que você não precisa fazer isso, aquilo ou aquilo outro para ser salvo. E você está ouvindo aqui também que ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar. Porque há pessoas que gostam de condenar, de acusar, quando nós nos dirigimos ao templo para adorar, para glorificar, para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor. Tem gente que diz assim: agora é crente. Antes pintava e bordava, pintava o 7, o 8, o 9 e o 10, agora é crente. Antes fazia um monte de besteira, agora é santo. Meu irmão, minha irmã, sempre surgem estas pessoas para querer acusar, para querer apontar, para querer condenar. E a nossa consciência em Cristo, por nós termos a mente de Cristo, não nos condena em coisa alguma, porque somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Erramos no passado, continuamos errando no presente e vamos errar no futuro. Santo é o Senhor. Coitado desses crentes que dizem que são santos, porque não são coisíssima nenhuma.
é só uma capa. Por isso, nós temos o costume de dizer que nós não somos crentes. E não se espante com isso. Eu, crente? Não. Pastor, o senhor não é crente? Não, eu sigo a Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Seguimos a Jesus e procuramos, ou pelo menos procuramos fazer um esforço para fazer a vontade dele, porque é muito difícil fazer toda a vontade de Deus, mas pelo menos a gente se esforça na humildade para fazer aquilo que ele quer que a gente faça. E seguimos a ele com alegria, com amor. Seguimos a Cristo não por interesse, mas pelo que ele representa para nós. Seguimos a Cristo não para enriquecer. Seguimos a Cristo não para conseguir mansão, casa própria. Seguimos a Cristo não para tomar posse de carro 0 quilômetro ou coisa parecida. Seguimos a Cristo porque nós entendemos que Ele é a força da nossa vida, que sem Ele nós não podemos absolutamente nada. Seguimos a Cristo porque temos a convicção de que haja o que houver, Ele estará sempre com a gente, suprindo cada uma das nossas necessidades. É dessa maneira que seguimos a Cristo. Sem a tal da religião, sem fanatismo, sem misticismo, sem dogmas ou coisa parecida. Eu vejo, entre aspas, pastores, entre aspas, pregando e dizendo que Jesus disse o que ele nunca disse, mandando as pessoas fazerem o que Jesus nunca fez, ensinando para as pessoas o que Jesus nunca ensinou. E coitado desse povo, está sofrendo. Como diz lá o profeta Oséias, Deus fala através do profeta Oséias o seguinte: olha, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Essa culpa não é do meu povo, a culpa é do sacerdote, a culpa é do pastor, é do bispo, é do missionário, é dessa raça incrédula. A culpa é dessa raça de víbora que prega por dinheiro, por ganância. Isso já vem de tempo. É como eu costumo dizer, meu irmão, minha irmã, eu não vou mudar essa situação, eu não vou mudar esse quadro, mas eu estou fazendo a minha parte, em pregar a verdade, em anunciar a verdade. Sabe por quê? Porque um dia todos nós vamos estar diante de Deus e vamos prestar contas. É mais fácil o pastor que vive ensinando para os outros que os outros vão para o inferno, dele ir para o inferno, do que o pior dos pecadores. É bem mais fácil. Paulo diz com todas as letras: permaneçam firmes e mantenham-se fortemente seguros na verdade que nós lhes ensinamos. Permaneça nessa fé. Vai nessa força. O Evangelho não é um bicho de 7 cabeças. O Evangelho não é complicado. O problema é que as pessoas estão trazendo complicação para o Evangelho. Você está entendendo? É isso que tem acontecido.
A pastora disse aqui, olha, como está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu disse posteriormente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja, não há condenação para a gente, e por não haver condenação, nós vivemos na liberdade gloriosa de Cristo. Vestimos o que queremos vestir. Vestimos a roupa que a gente se sente bem em vestir. Mas os religiosos não. Os religiosos pensam que, como por exemplo, a mulher tem que vestir um roupão com uma gola sufocando-a no pescoço, com uma manga bem longa e o vestidão, um roupão cobrindo até o dedão do pé. Esses são os religiosos. E eu estou falando dos religiosos do Brasil. Porque há religiosos em todo mundo. Os religiosos impõem as vestes que a pessoa deve usar. Não. Eu pergunto para você, Jesus ensinou isso? Jesus ensinou isso, esse tipo de coisa? Os religiosos acham, alguns, que os homens, como por exemplo, devem usar terno eternamente depois que se convertem. É por isso que já tem um bom tempo que eu não uso terno. Só em momentos diferenciais e ocasionais. Os religiosos, quando olham para essa cruzinha aqui, para esse cordãozinho que eu estou usando, que eu comprei lá em Israel, quando eles olham para isso aqui, dizem assim, está amarrado. O pastor usando um cordão, uma cruz, isso é uma simbologia. Eu estou usando porque eu gosto. Porque eu achei legal, porque eu achei bacana, porque eu achei interessante. Mas os religiosos dizem, pastora, que aqui tem um demônio. Com certeza. Que aqui se esconde um capeta. Até nisso, eles veem demônio, veem capeta. Eles andam olhando com maus olhos para tudo. E Jesus, ele diz o quê? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Porque principalmente essa cruz aqui, Sim. O pastor está usando, mas ele não está idolatrando. Exatamente. Não é? É porque eu gosto. É, porque eu também uso também. É porque eu acho bacana, eu gostei. E aí? Você gostou da minha cruzinha também? Ele não está idolatrando, ele está usando. Ou você vai me criticar, vai dizer, tá amarrado, não tem que usar nada disso. Por exemplo, os religiosos, né? Alguns religiosos proíbem das mulheres passar um batom, usar um brinco, passar uma maquiagem. Qual é o problema? Há problema nisso? Você, mulher de Deus, se quiser, se sentir vontade, pode passar sim um batonzinho, uma maquiagem, colocar um brinco, a pastora passa um batonzinho. Com certeza. Agora tem tanta maquiagem bonita, né? Não é verdade? Qual é o problema disso? Tem que se cuidar. Não, isso não pode, mulher não pode. Por que não pode? Aonde está escrito? Me diga. Somos livres. Vivemos na liberdade gloriosa de Cristo Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui que você pode até rir, achar engraçado, mas o negócio é sério. Tem mulher
que frequenta algumas denominações onde ela é proibida. Não vai rir não, hein? Eu estou pedindo para você não rir, mas já sabendo que você vai rir. Tem mulheres que são proibidas de depilarem as axilas. Tem que deixar aquele troço cabeludo. Primeiro que é uma falta de higiene. Imagina, meu irmão, você chegando cansado do trabalho e a sua mulher com aquela mata debaixo do braço, de braços abertos te recebendo. Ah, eu vou dizer uma coisa, querido. Você perde o entusiasmo, para não dizer outra coisa. É verdade ou não é? Completamente. A pessoa não pode nem se higienizar. Há mulheres que são proibidas de cortar o cabelo, porque é o véu, ela não pode cortar. Esses mandamentos, essas doutrinas, estão acabando, estão desgraçando com a vida de muita gente. Por que mulher não pode usar calça comprida? Qual é o pecado? Qual é o que há de errado nisso? Uns dizem que a mulher que usa a calça comprida não vai para o céu, vai para o inferno. Então a senhora... já estou lá. Ah, meu Deus do céu. Então... Tem dominações que é assim. Exatamente. Pode. Por que esse negócio de proibir? Por que a mulher não pode usar uma calça comprida, não pode usar uma bermudinha, não pode usar uma camisetinha? Por que não pode? Tudo é o diabo, tudo é o capeta, tudo é o demônio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E muitas mulheres estão se deixando levar por essas doutrinas e aí estão sendo fiéis ao homem, ao invés de serem fiéis a Deus. Muitas dessas mulheres chegam 7 horas, 6 horas da manhã na igreja, no templo, e só saem de lá 8, 9, 10 horas da noite e deixa a sua casa, o seu lar à deriva. O esposo chega, a casa está desarrumada, não tem uma comidinha fresquinha para ele. Os filhos, se tiverem filhos, estão no meio da rua, porque a mulher se fanatizou e absorveu a ideia, comprou a ideia do homem que diz para ela: você tem que estar direto na casa do Senhor para servir ao Senhor. Se nós não soubermos administrar primeiro a nossa casa, como nós iremos administrar a casa do Senhor? É por isso que tem muita mulher desesperada porque o marido abandonou, o marido largou. Aí depois ficam dizendo: é o diabo, é o capeta, é o demônio. Não é o diabo não. O diabo, ele deve dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô fora. Exatamente, nós não estamos aqui defendendo o diabo não. Mas uma pessoa que vive quase que 24 horas dentro de um templo e abandona a família, inclusive o esposo, aí o esposo larga, o esposo abandona, sabe por quê? Porque ele acaba encontrando alguém que faça aquilo que a mulher não fazia para ele. É exatamente assim. Diabo, demônio, capeta. Nós temos que amadurecer, meu irmão, minha irmã. Com a mente de Cristo, nós temos que entender
o que é permanecermos em Cristo, o que é o Evangelho. O Evangelho é exatamente isso que eu estou pregando para vocês, e é simples, é muito simples. Nós ficamos felizes quando no nosso templo, o nosso templo está cheio de pessoas. É bom a gente pregar para muita gente, mas quando não está, a alegria continua sendo a mesma. Pregamos com a mesma alegria, porque o Espírito que é em nós é um. É o Espírito Santo. Permaneça em Cristo e Ele permanecerá em vocês. Permaneça nestas verdades que nós estamos pregando, expondo aqui para vocês. Permaneça nessa verdade. Olha, mais uma vez eu lhe peço, divulguem esta mensagem, esta palavra, porque tem muita gente que está precisando ouvir uma mensagem como essa. Compartilhe essa live. Enfim, depois que nós salvarmos essa live aqui no Facebook, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no teu Face, compartilhe num grupo. Vamos compartilhar, porque alguém tem que ouvir o que nós estamos pregando. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, como ouvirão se não há quem pregue? E nós estamos pregando. E para que outros ouçam, aí só vai depender da divulgação de cada um. Porque essa palavra nos faz bem, o Evangelho nos faz bem. Não é legal quando a gente só ouve condenação. Não é legal quando a gente só ouve acusação. E aquelas promessas de que vai para o inferno. Ou então o pastor dizendo, olha, você é um nada, é um zero esquerda, é um verme, é um cocô. Eu já ouvi pastores dizendo que nós somos o cocô do cavalo do bandido. E eu repreendi isso na hora, porque eu não sou estrume. Você não é estrume. Nós não somos estrume do cavalo do bandido, não. Nós somos pessoas abençoadas. Nós somos pessoas mais que vencedoras. A Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo, o bom perfume de Cristo. Nós não somos o cocô. Somos o bom perfume de Cristo. É isso que a Bíblia diz que somos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos ama com um amor incondicional, ou seja, Ele não impõe condições para nos amar. Ele não impõe condições para nos amar. Ele nos ama do jeito que somos. Cheio de falhas, cheio de erros, cheio de pecados. E Ele nos ama mesmo assim. Ele olha para mim e para você e diz assim, tu é estressadinho, mas eu te amo mesmo assim. Ó, você está fazendo muita besteira ultimamente, mas eu te amo mesmo assim. Olha, não era para ter feito aquilo, mas eu continuo amando você. Não era para você falar mal dos outros, mas ó, continuo amando você. Assim é Deus para conosco, Ele nos ama com amor incondicional. A gente erra, a gente falha, a gente faz um monte de besteira, mas Ele continua nos amando. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus, o nosso Deus. O nosso Deus é amor. E eu espero que o amor dele esteja transbordando no coração de vocês nessa noite. E que vocês venham respirar e se sentirem aliviados. Aliviados, aliviados. Aliviados pela palavra, limpos pela palavra, renovados pela palavra, renovados pelo Evangelho. Porque é isso que Cristo deseja. Todos nós sejamos fortalecidos
pelo Evangelho. Mais uma vez eu digo que ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não deixa ninguém mandar na tua vida, não deixa ninguém dar pitada na tua vida, não deixa ninguém dizer para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. É o Espírito Santo que dirige a tua vida e guia os teus passos. Não receba acusação nem condenação de ninguém, porque Cristo não te condena, Cristo te ama. Receba essas palavras em nome de Jesus. E estas palavras, pastora, nos enche de paz. Com certeza, né? Nos enche de paz, nos traz alívio, né? Tendo a certeza que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, né? E até para essas pessoas que eu creio que muita gente estava se sentindo assim, né, pastor? Eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo falou ao coração dessas pessoas, né? De repente, pessoas que são de alguma religião também sofrem essas condenações. Então, elas têm a certeza que Deus é com elas, né? Que nada impede delas terem a liberdade gloriosa através do Senhor Jesus Cristo. Então, ela tem que estar feliz e usar de sabedoria, né? Discernimento também, né? Nesses momentos, não seguir a doutrina do homem, exatamente, mas sim seguir a Deus, a palavra de Deus, que ela é verdadeira. Exatamente. É a única que faz efeito na nossa vida. E nos momentos, como eu já disse, difíceis da nossa vida, somente Jesus que nos consola, que nos conforta, que nos traz alegria, somente Ele, né? É verdade. A senhora falou uma coisa para a gente fechar aqui. A gente tem que receber a palavra de Jesus. A gente tem que ser guiado por Jesus. Nós temos que seguir as instruções de Jesus. Se ele falou, está falado. Se ele disse, é o que ele disse, ponto final. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que ouve mais os outros do que a Jesus. Com certeza. Para finalizar, um exemplo de uma pessoa que deu ouvidos a Jesus e não quis ouvir os outros. Jairo. Chegaram para Jairo e disseram: não adianta mais incomodar o mestre. A sua filhinha está morta. Não vai adiantar Jesus ir lá, porque ela está morta. Ela não está mais doente, ela está morta, ela está sem vida. Acabou, está todo mundo velando a tua filhinha lá na tua casa. Libera Jesus, deixa Jesus fazer o que ele tem que fazer. Não empata a vida dele, deixa Jesus. Jesus virou para Jairo e disse: Jairo, não tenha medo. Eles estão dizendo que a tua filhinha está morta. E eu digo para você que ela está dormindo e eu vou lá despertar ela desse sono. Foi como se Jesus dissesse: olha, ou você recebe a palavra deles, ou você recebe a minha palavra. E Jairo optou por receber a palavra do Senhor. E eles continuaram, chegaram lá, e o que aconteceu? Aquela que estava morta ressuscitou. Jesus é fiel. Ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história, mas ele não quer ver você enraizado na religião. Ele não quer ver você num lugar onde há condenação. Ele não quer ver você nesses lugares que não pregam o Evangelho. Jesus quer ver você debaixo da verdade. Sob esta palavra vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu vou começar orando e a pastora Rosana vai encerrar essa oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que ouviu essa palavra nesta live, te agradeço, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã. Pai, em nome de Jesus,
Opera na vida dos teus filhos de maneira sobrenatural. Traga consolo e conforto para o coração deles. Traga conforto, Senhor. Traga consolo para o coração dos teus eleitos. Não permita, ó Deus, com que estas pessoas desanimem. Não permita com que estas pessoas desistam. Que elas apenas estejam debaixo da verdade. Que elas apenas estejam debaixo do Evangelho. Porque é isso que o Senhor quer. Senhor, guarda os teus filhos, as tuas filhas. Derrama sobre todos a tua graça, o teu poder. Que o Senhor encha o corpo de cada um de saúde plena, total e completa. Que toda enfermidade caia por terra. Em nome de Jesus. Supre, Senhor, as nossas necessidades. E abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso trabalho, abençoa tudo aquilo que fazemos. Aonde cada pessoa colocar a planta dos seus pés, que ali ela seja abençoada, bem-sucedida. Onde ela colocar a palma das suas mãos, que seja para receber a bênção e abençoar alguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus e meu Pai. Eu peço a Ti, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha renovar, Senhor, as forças dessas pessoas. Porque muitas são as pessoas nesse momento, Senhor, que estão se sentindo fracas, meu Pai. Então abençoa essas pessoas, meu Pai. Abençoa a vida espiritual dessas pessoas. Sim, meu Deus. Renova a fé, Senhor, dessas pessoas. Sim, dê ânimo, Pai. Senhor. Se há pessoas tristes, meu Pai, alegra o coração dessas pessoas. Glória a Deus. Serenamente o coração, arranca da mente, meu Pai. Glória a Deus. Toda preocupação, Senhor, que essas pessoas a partir de hoje, Senhor, Aleluia. elas não venham dar ouvidos ao homem, Senhor. Aleluia. Mas elas venham dar ouvido ao Senhor, a Tua palavra. Glória a Deus. Que elas venham ser obedientes a Ti, Senhor. Sim, que elas meu não Pai. venham só ouvir a Tua palavra, mas que elas venham praticar, Aleluia, Senhor, verdade, nas suas Jesus. vidas, meu Pai. Então abençoa essas pessoas, meu Pai, nesse momento. Amém. Seja com cada uma delas, tenha misericórdia, Senhor. Perdoa os erros, os pecados, as falhas, meu Pai. Tenha misericórdia de cada pessoa, Senhor, nesse momento, porque muitos estão orando junto Nome conosco. de Jesus. Então que o Senhor venha responder a oração, a petição, Senhor, de cada um, que o Senhor venha de encontro àquilo que cada um precisa e necessita para ter uma vida abençoada, uma vida edificante, Senhor. A cada dia purifica essas pessoas, refrigera a alma, Senhor, dessas pessoas nesse momento, Senhor. Seja, Senhor, com cada uma delas, que elas venham somente olhar para Ti, que elas não venham olhar para as circunstâncias, Aleluia. para os problemas, para a tribulação, não. Que elas somente venham olhar para o Senhor, que é soberano sobre tudo e todas as coisas, e tudo creia. Tudo você pode no Senhor que te fortalece. Amém. Nesse momento, Deus, Ele está te fortalecendo, Ele está te dando ânimo. Aleluia. E muito obrigado, Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho certeza que todos estão sentindo a Tua presença, meu Pai. E que nunca falte, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar Amém. abundantemente em nome de Jesus. Que essa palavra, essa oração venha surtir efeito na vida de cada um de vocês. E nós vamos aos recadinhos aqui rapidinho. Vamos lá. A Maria José está assistindo conosco, a pastora Rosana aparece aqui, porque ela compartilhou essa mensagem, essa live. Compartilhei e ainda botei assim, graça e paz a todos. Que maravilha, isso aí.
A Elizabeth Gonzaga também está assistindo a gente. A Maria José, ela diz o que, pastora? Boa noite, pastor e pastora. Minha mãe está enviando a paz e um grande abraço a vocês. Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês, a sua família, toda a sua casa, Maria José, em nome de Jesus. A Marilza Silva está assistindo a gente. Se a Marilza está assistindo... Antes tem a Luzia, Tem né? a Luzia? Cadê a Luzia? No meu veio primeiro. O meu veio depois ali. Então vamos lá, pastor. Pelo seu. Vamos lá. Seu, que é a Marilza está assistindo a gente. Com certeza a dona Florinda, o Ronald também. Maravilha. Um beijo a todos, que Deus abençoe. Seu Francisco. Também está conosco, com certeza a dona Joana, né? Maravilha. Estamos Agora, com saudades, hein, seu Francisco? Agora sim, a Luzia aparece aqui, Isso, mandando um Luzia. coraçãozinho e dizendo o quê? Boa noite, abençoados. Boa noite, abençoados. Boa noite, Luzia. Luzia, como você está? Tá melhor? Tem que pegar menos peso, Luzia. Tô sabendo, Luzia. Eu declaro você curada, em nome de Jesus. Tá bom, minha irmã? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, declaro o seu ombro aí curado, em nome de Jesus. A Marilza, ela está dizendo o que, pastora? Graça e paz, que bom vocês estão bem, pastor e pastora. Deus abençoe grandemente. Ore sempre por nós, Florinda, Ronald, minha família toda, vocês também, verdade? Que bom a senhora, a pastora, está hoje. Amém. Glória. Que bom que a pastora está hoje. Tá vendo? Quando a senhora não está, todo mundo sente falta. Então, quando a pastora não tiver, eu também não vou fazer mais não, porque ninguém liga para mim, só ligam para a pastora. Não, tudo bem. A irmã Esté também está assistindo a gente. Um beijo, irmã Esté, que Deus abençoe. Amém. A Karina Brum também está assistindo. Ela diz o que, pastor? Boa noite, pastores. Boa noite, Karina. Glória a Deus. E a Luci também está com a gente. Ela diz graça e paz para vocês. Graça e paz, Luci. Deus abençoe. Olha quem apareceu aqui. A irmã Joana. Isso, e a irmã Eunésia Também está conosco, ela diz a paz de Jesus, pastores. A paz, Eunésia. Glória a Deus. A Janete está assistindo a gente. Quanto tempo, Janete. Janete, que falta você está fazendo, Janete, você não imagina. Janete, um grande abraço para você, tá bom? Deus abençoe. O Fabrício Avelar está assistindo. A irmã Esté está dando glória a Deus. E ela está dizendo mais o que, pastora? Palavras abençoadas, amém. Glória a Deus, glória a Deus. A Eunésia também está dizendo. Palavra abençoada, glória a Deus. Amém. E o Vanderlei também está com a gente. Ele diz, boa noite, pastores. Boa noite, Vanderlei. E ele está dizendo, é verdade, pastor, o recadinho que ele está mandando aqui com relação à palavra que foi pregada, né? E ele está dizendo que está fora aí da religião, do sistema religioso. Estou fora, né? Como o senhor estava falando das mulheres, né? Cabeludas. Que coisa triste, né, rapaz? Né? Só a graça. A Conceição também está assistindo a gente. Conosco, ela diz a paz do Senhor, a paz, irmã Conceição, que Deus abençoe. A irmã Esté está mandando outro recado aqui. É verdade, cadê? É verdade, Jesus não pregava religião, ele pregava o evangelho, pastor faz igual a Jesus, é difícil pela primeira vez que vejo. Maravilha! A Olívia está com a gente, Olívia de Medeiros, ela está mandando aqui um coraçãozinho pra gente. Ela é irmã da dona Florinda. É mesmo? É a Olívia? É Olívia. Maravilha! Deus abençoe, minha irmã. Beijo, Olívia, que Deus te abençoe. A Neide Alves também está assistindo a gente, a Karina está mandando aí um coraçãozinho. E a Olívia está dizendo o quê? Amém, glória a Deus, amém. Amém, recebendo aí a palavra. E a Marilza está dizendo, não fica com ciúme, te amo também, mãe, manda beijo. A mãe manda beijo. Dona Florinda está mandando beijo, não é isso? Isso. Glória beijo, a Dona Deus. Florinda. Um beijo para Dona Florinda. Beijo, Dona Florinda. Deus abençoe, tá? Mesmo indo com aquela máscara horrorosa do Flamengo, eu amo muito a senhora, não tem problema não, pode continuar indo. Deus abençoe. Então, esses foram os recadinhos. Se tiver mais recadinho aqui, a gente vai curtir, a gente vai responder os demais recados. E eu quero lembrar que de terça a sexta a gente está aqui a partir das 8 da noite.
Essa live foi abençoadíssima, foi muito legal, a palavra foi maravilhosa, a oração surtiu efeito na nossa vida, eu tenho a certeza disso. Então, de terça a sexta, sempre uma palavra e uma oração para você a partir das 8 da noite, aqui pelo Facebook. De terça a sexta-feira, sempre a partir das 8 da noite, por enquanto, tá certo? Eu quero lembrar que no domingo nós vamos nos reunir no nosso templo em Alcântara, às 9 horas da manhã, e em Itaboraí, às 18h30, e nós estamos aguardando por vocês. Venha participar com a gente em Alcântara, 9 horas da manhã e 18h30 em Itaboraí. Para maiores informações, você pode acessar o nosso site, que é o radiomgp.net, www.radiomgp.net. Acesse o nosso site, lá tem os horários dos nossos cultos. Lembrando que, por enquanto, durante esse mês, nós estamos nos reunindo somente aos domingos, às 9 horas da manhã, em Alcântara, e 18h30 em Itaboraí. Para você saber do endereço direitinho, acesse o site, anota o endereço, está tudo no nosso site, radiomgp.net, radiomgp.net. Tá certo, meu irmão, minha irmã? A Mara chegou aqui, pastora. Chegou e aqui. Ela está dizendo o quê? Oi, pastor e pastora, boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus. A paz, Mara. A paz, Mara, Deus abençoe. E o Vanderlei está dizendo, pastor, estamos juntos domingo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E a gente declara saúde aí no corpo da Luzia. Com certeza. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vocês. Pastora Rosana vai se despedir agora de vocês. Graça e paz a todos, uma noite abençoada. E eu creio que Deus falou ao coração de todos vocês, o Espírito Santo, amém, né? Amém. Eu creio que essa noite vai ser a melhor noite da sua vida. Com certeza todos vão dormir o sono do justo em nome de Jesus. Glória a Deus. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com uma palavra de vida, de vitória, que com certeza irá falar direto ao seu coração. Amém. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 horas, se Deus quiser. Se Deus permitir, se Deus quiser, a gente vai estar junto novamente. Lembrando que a nossa live é de terça a sexta, sempre às 8 da noite. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Beijo. Graças e paz. Durmam com os anjos de Deus. Deus abençoe. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz.